Normalmente se associa o monarca como se fosse um governante. O monarca não é um governante. Ele é o primeiro defensor do povo. Por qual razão? Porque a grande essência da democracia está em o povo ter capacidade de controlar os seus governantes. Mas ele não controla batendo nos governantes, ofendendo, agredindo no meio da rua. E governante é o executivo, o legislativo, o judiciário. Sim. E tem que controlar pelas instituições. A monarquia é a criação de uma instituição, de uma pessoa, ou composta por um colegiado que comporia um conselho de Estado, que teria a exata função de colocar os governantes no seu devido lugar, não interferir em políticas públicas, não interferia na ordenação, ele não faria a nada, exceto dizer, você está fora do seu lugar, razão pela qual, pelo poder que me foi dado pelo próprio povo, que é o soberano, eu tenho o dever de te retirar desse lugar. Jamais, desses 11 ministros, 10 estariam aí. Certamente, se nós tivéssemos um quarto poder de verdade, e o Toffoli teve a ousadia de dizer que o quarto poder era o STF, não, STF não é um quarto poder, ele é um dos 3 poderes, o quarto poder seria o do monarca. Aí é que entra a importância da monarquia, a existência de alguém que é criado exatamente para ter uma noção clara de como proteger o povo do abuso daqueles que saem de dentro do povo para governá-lo e usam o povo como massa de manobra ou como uma espécie de gado para a sua exploração. Essa é a grandeza da monarquia. Jamais aconteceria o que nós estamos vendo aí se nós tivéssemos uma monarquia. Mas quando a gente vê, olha que coisa curiosa do que os ministros falaram aí. O que eles estão pedindo? Autocontenção. Mas eles não tiveram autocontenção até agora. Eu lembro quando eu era garoto, estudava ciência política no início do meu mestrado, que a gente estudava muito os federalistas. E os dos federalistas diziam assim, se o mundo fosse feito de anjos, nós não precisaríamos das leis. Como o mundo não é feito de anjos, nós precisamos das leis para que os homens se comportem de acordo com aquilo que a sociedade exige para estar equilibrada. A grande questão é que nós temos as leis. E eles não respeitam. Então eles vêm agora dizer que eles estão seguindo as leis e querem um código de ética e vão seguir. Não tem como se imaginar essa necessidade. Ora, você tem um conjunto de pessoas que são familiares que estão participando. É óbvio que se você vetar que juiz participe de qualquer coisa que um familiar seu possa ter uma ação, você não tem um sistema judiciário, porque todos os juízes teriam alguém que de certa forma, claro, tem uma empresa que pode ajuizar e colocar para que alguém seja. A grande questão é qual é o vínculo, quais são os elementos que são apresentados para garantir que não haverá um favorecimento e como vai ser dada a transparência em relação a isso. O vice-prefeito falou de uma forma muito clara, a gente precisa de transparência. Aí é que está a solução. Mas eles dizem assim, em função de afastar a necessidade da autotransparência, nós estamos pregando uma autocontenção. Peraí, eu não acredito nos seres humanos como autocontenção. Eu acredito nos seres humanos que seguem as leis, mas eles não seguem. Aí eles querem criar um código de ética que é desnecessário, por exemplo, porque a gente já tem a Constituição e tem a lei da magistratura. Se eles não seguem isso, como é que eles vão seguir um código de ética criado por eles, que é apenas um pacto, não é nenhuma lei? Essa é a grande questão. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeitamente. A monarquia, ela resolveria esse problema. Se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer os nossos príncipes, todos, do herdeiro do trono, aquele que está na última da fila, nós diríamos como é que nós temos um país que, tendo essa qualidade de possíveis chefe de Estado, corre um risco de votar nisso que nós temos hoje na presidência da República como chefe de Estado. Professor, o Moraes falou que o quarto poder é o jurídico, o judiciário. Eles acham que eles são, não seria nem o judiciário, eles acham que eles são o quarto poder porque cabe a eles, ao interpretar a Constituição, decidir se os atos dos demais poderes são constitucionais ou não. Ora, mas isso não é o quarto poder. Ele não tem o direito de, além de interpretar, impor decisões sobre as políticas públicas, sobre a legislação ou preencher a legislação. Eu me lembro que o Vice-Gandra, certa vez, ele comentou isso acerca do ativismo judicial decorrente da judicialização da política. Ele disse, não, mas peraí, cabe ao STF identificar se é constitucional ou não. Se não for constitucional, que se devolva para aquele poder a quem cabe legislar. Porque aí fariam as correções na Constituição ou fariam as legislações ordinárias que são necessárias. A ele não cabe legislar. E o problema todo é que, como eles descobriram que o nosso legislativo, com todo respeito ao vereador, com todo respeito ao vice-prefeito, é fraco.
é ruim. Como eles simplesmente falaram, mas peraí, aquela casa ali tem a sua Comissão de Constituição e Justiça, essa aqui tem, mas o Congresso não tem, então somos nós. Só que quando eles assumem o papel de Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, que é a reunião das duas casas, eles juntam com isso o poder judiciário e todos os penduricários que estão em volta deles. Por exemplo, quem que deve corrigir ou tratar dos deslizes dos ministros? Deveria ser o CNJ. Porque o CNJ, a única função que ele tem é de trabalhar nas questões administrativas. Mas quem preside o CNJ? O presidente do STF. Então não tem sentido. Quem deve verificar sobre as eleições? É o TSE. Mas quem preside o TSE é um ministro do STF. Aí quando você olha, diz assim, eles concentraram o poder como um todo. Por isso eles acham que eles são o quarto poder. A questão toda é que eles se tornaram o único poder. Porque eles congeminaram, produziram uma coisa que só existe no Brasil. Um poder judiciário que acha que é monárquico, no sentido pejorativo, mas monarquia não tem sentido pejorativo para mim, mas que acha que é a monarquia tirânica. E por isso ele controla a todos. Aí vem esse senhor, por exemplo, e quando ele fala que a única que eles estão sendo contidos por erros e discursos de ódio, como assim? E vem dizer que não, são os únicos que não podem ter fazer outra atividade, a única que dizer é o magistério, e além disso as palestras não querem nos dar a palestra, então vou dar um conselho para ele. Não faça nenhum desses. Reivindique um salário digno, sem penduricalhos, e se dedique à única sua função, que é de interpretar a Constituição e verificar se a Constituição está sendo respeitada. Se fosse assim, 10 deles teriam mandado embora. Essa é a razão pela qual, e eu vou encerrar de verdade mesmo, é a razão pela qual eu sou a favor dessa mudança do sistema político brasileiro, a reforma do sistema político brasileiro. Dentre eles, a gente tem que dar uma coisa que é garantia para o STF. O STF não pode ser mais vitalício. O STF tem que ser mandato de 10 anos. O STF não pode ter mais, com todo respeito, são dois jovens aqui, não pode ter mais criança que chega com 36 anos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Com todo respeito para esse tipo de atividade, é uma criança dele ser a partir de 50, 10 anos. Qual é o limite para entrar? Não tem limite, porque se chegar um senhor, uma senhora com 90 anos e tiver a lucidez, ela fica 10 anos lá ou fica até morrer, depois substitui. Isso é que está o erro. Aí criaram uma falsa nobreza de indivíduos que dizem que vão se autoconter e não tem vergonha para fazer exatamente essas porcarias que eles estão fazendo. A única discordância que eu teria do Arthur, quando ele falou assim, ministro, saia e vá ser comentarista em redes, você vai arranjar muito, não vai arranjar nenhuma, porque as redes dão espaço para ele exatamente para ele ser o ministro que está destruindo o Brasil. E as pessoas querem ouvir qual vai ser a próxima destruição que você vai fazer, ministro. Ele vai e fala. É só por isso que dá um espaço para ele. Se ele sair dali e vou tentar ser comentarista político, ele não arranja emprego em lugar nenhum. Porque as pessoas não vão querer ouvir alguém que não fala coisa com coisa. Quando a gente para dar uma olhada, você tem uma pequena oligarquia. Ou um grupo... Olha que curioso. Sempre tem alguém, um banco que serve para alguma coisa de articulação. A JBS está em todas. Sempre tem alguns escritórios, e a especialização máxima que foi criada no direito brasileiro, especialista em tribunais superiores. O que é ser especialista em tribunais superiores? Como já foi citado várias vezes, não sou eu a primeira pessoa que está falando isso, mas o que significaria ser especialista em tribunais superiores? Conhecer o rito processual, mas isso você não precisa ser especialista em tribunais superiores, o rito processual é explícito, está lá. Conhecer o regimento, é só pegar e baixar o regimento e ler. Conhecer a ação, mas isso é ensinado em faculdade de Direito. Aí você olha e vê esse conjunto de elementos de especialização em tribunais superiores, que aí já traz uma questão que é aquilo que bate em arranjar freios para o Supremo, como o coronel falou, é o pior das ditaduras, porque você não tem a quem recorrer. Então como é que você faria para frear o Supremo? É uma tese que eu defendo há décadas. Acabar com a função recursal do Supremo Tribunal Federal. Ele é constitucional. Crime, isso, aquilo, não interessa para no Superior Tribunal de Justiça. E se a gente prestar atenção, o Supremo Tribunal Federal, cometendo esses erros que ele comete, ele acaba criando uma cortina de fumaça nos erros que são cometidos nessa terceira instância, que são gigantescos. Pode ver que a maior parte dos processos em que atuam esses especialistas em tribunais superiores está no STJ. E no STJ, o que você encontra? Esses que são especialistas em tribunais superiores, eles acabam nem indo para o STF, eles negociam no STF, no caso de alguém solicitar que vá para o STF, já nem vai, resolve ali no STJ.
são as reformas que a gente precisa fazer. E eles estão configurando, sim, uma oligarquia. É uma oligarquia, tá a JBS, tá o Master, tá não sei quem, tá o pessoal careca do INSS, tá, não pode falar, o senhor que é o lobista do INSS, tá uma galera, tá filhos, como é que fala? É o filho do rapaz. Tá o filho do rapaz, tá lá o filho do rapaz, e eles estão viajando, negociando, e tem dinheiro de sobra. Como o coronel falou, veja, não é roubar por 2 anos, não. É se colocar esses ladrões na cadeia e acabar com o roubo, botando transparência e criando um canal de fiscalização constante. Essa é a razão pela qual eu defendo a implantação da blockchain em todo o processo administrativo. Colocar um princípio de transparência, eu te garanto, o Brasil vai ter problema com os Estados Unidos, porque o nosso PIB vai de 2 trilhões para 15. Sim, claro. Porque o que nós temos de potencial é gigantesco. É só não roubar. Ouvi uma manifestação no Instagram de um 4x3. 4x3 é do Penduricalho, agora que foi aprovado. Cara muito inteligente falou assim, não, mas nós já estamos vivendo a escala 6x1, porque tem um bolsonarista trabalhando para 6 petistas estarem ganhando bolsa. Basicamente é o que a gente vive. Boa. Agora, é interessante que quando você para dar uma olhada, é assustador, como o Arthur falou, esses 47%, mas é explicável. Por 2 razões. Primeiro, a questão, como o coronel falou, a educação. E a gente não tem que chamar o nosso povo de ignorante, burro, não é nada disso, não. É um povo que é massacrado, é um povo que tem que trabalhar 3, 4 horas de transporte e ele não tem como se educar. Chega para ele única e exclusivamente, exatamente aquilo que vai das grandes mídias que estão recebendo 1 bilhão do governo da SECOM para divulgar o que querem. E, curiosamente, olha que coisa absurda, foi a tática que eles passaram a adotar, prefeito. A internet, que era a preocupação que eles tinham, pô, a gente tem que se preocupar com a internet, porque a internet pode trazer a verdade. Por exemplo, se você andava no metrô antes, era difícil você acessar a internet. O que acontecia? O trabalhador, eu não gosto de trabalhador, o funcionário. Trabalhador somos todos nós. Todos nós somos trabalhadores. Mas o funcionário, ele não tinha internet no metrô, ele só tinha acesso à informação quando chegava em casa, quando ele ia lá, a internet era pequena, cara, poucos pacotes para baixar, então ele tinha que ir na rede tradicional, que era a rede de mídia tradicional, e a rede de mídia tradicional ganhando muito dinheiro da SECOM para estar falando as bobagens deles. Mas eles são tão espertos que eles já foram resolver o problema da internet e colocaram o canal deles, que certamente vai se sobrepor a todos os outros, e eu não me assustaria se os demais canais que tivessem restrição fossem bloqueados e houvesse problema de distribuição. Por quê? Porque eles vão querer esse canal. É isso que explica esses 47%. E me assusta, porque se primeiro turno você vota no cara em que você quer, no segundo turno você vota no cara em que você odeia menos ou não odeia. E você ter 47% de indivíduos que podem odiar outro e não esse, é muita coisa. E se você tiver a máquina nas mãos, eles podem destruir tudo que está diante deles, ir para uma estratégia de terra arrasada para quebrar tudo e ficar com o que resta. E quebrar tudo é quebrar todos nós. Eles vão fazer isso. E aí me assusta esses 47%. Agora, uma coisa é certa. Mais da metade, não são só 51%, não. Eu tenho certeza, 60%, 65% do povo brasileiro não aguenta mais isso. O problema é que eles não têm propostas e não sabem quais são os caminhos alternativos. E eles não deixam que as autoridades que estão aí, os analistas, cheguem de uma maneira massiva a mostrar quais são as propostas. Como a tua palestra, que chega lá e diz, olha, é trabalhando. E aqui, veja, a gente tem que qualificar, tem que educar, tem que apresentar tudo. Eles não deixam.